As ações da WEG só derretem em 2025 e muita gente achou que era uma oportunidade, entrou pesado nas ações da empresa e agora está desesperado. Mas o que pouca gente está falando é que por trás dessa queda existem sim fundamentos e no vídeo de hoje eu vou falar para vocês quais são eles. Para a gente fazer isso, eu vou usar como base o último relatório do Banco BTG Pactual sobre a empresa, falando sobre todos os fundamentos da companhia para a gente analisar aqui junto o que está causando essa queda e no final do vídeo eu vou falar para vocês qual que é a minha opinião sobre a empresa. E antes da gente começar, já sabe, né? Já deixa o like, se inscreve no canal batendo no sininho e me conta nos comentários, você tem ações da WEG ou pensa em ter? E se você tem, tá no lucro ou no prejuízo? Mas bora lá pro vídeo de hoje, sem enrolação. E antes que eu me esqueça, eu sou Rodrigo, economista e consultor de investimentos da Deny Capital. Bora lá! Para a gente começar, eu trouxe aqui o gráfico das ações da WEG nos últimos 5 anos. Então, como vocês estão vendo aí, o desempenho foi muito bom. Vamos pegar a régua aqui para entender quanto que a WEG cresceu nesse período. Nesse período, ela valorizou cerca de 81%, mas chegou a bater ali uma valorização de 153%. Porém, ela vem acumulando quedas e é justamente isso que a gente vai dar uma olhada hoje. Trouxe aqui esse relatório para vocês falando sobre a WEG do Banco BTG Pactual. Ele foi emitido no dia 13 de julho de 2025, então a notícia é fresquinha para vocês. Como vocês já sabem, eu já sublinhei aqui os principais pontos do relatório. Então o banco já começa assim. O que é mais importante, crescimento ou margem? E logo na primeira e segunda linha eles já falam: o comportamento das ações da WEG 3 em 2025 tem sido decepcionante. E segundo o BTG, isso está acontecendo por alguns motivos. O primeiro é a frustração com os resultados do quarto trimestre e do primeiro trimestre, que vieram relativamente bons, mas abaixo das expectativas do mercado. O segundo é preocupações com o crescimento mais lento nos Estados Unidos, lembrando que a WEG vende muito para o mercado de fora, né? Então ela está bem exposta a economias globais como a dos Estados Unidos. E terceiro, a valorização do real, que combinada com o movimento de queda de juros no Brasil, favorece empresas mais voltadas ao mercado doméstico. Ou seja, com o real se valorizando frente ao dólar, as receitas da WEG no geral caem um pouco. Mas como vocês sabem, né? O real frente ao dólar sempre vai se desvalorizar no longo prazo. E o banco aqui fala, sempre enxergamos a WEG como uma combinação de crescimento e rentabilidade. E é uma empresa que sempre gera altas expectativas do mercado. E o BTG já fala, o que trouxe toda essa frustração dos resultados da WEG foi a decepção com as margens, ou seja, o quanto sobra no bolso da empresa no fim do dia diminuiu e trouxe essa decepção do mercado. E isso claramente bateu na percepção de um crescimento mais fraco e com isso as ações começaram a se desvalorizar. E aqui um ponto que eu sempre falo para vocês também, a WEG é uma daquelas empresas que está precificada para perfeição, assim como o Mercado Livre, o Nubank, a Raia Drogasil, e quando vem alguma coisa fora um pouco das expectativas, tem uma reação muito negativa no preço das ações. Então eles já falam aqui, ó. Acreditamos que isso decorre do histórico consistente da companhia em superar as expectativas, o que eleva continuamente o nível de exigência dos investidores. E aqui o banco coloca algumas projeções para alguns índices aqui da empresa. Então, ponto muito interessante, o preço sobre lucro da WEG tende a cair nos próximos anos, de acordo com o BTG, e o dividend yield, que não era muito grande no passado, passa a ser relativamente maior aqui. Então, em 2027, o banco espera que a WEG vai pagar 3,8% de dividend yield, ou seja, já está se aproximando aí das empresas que faz sentido ter numa carteira previdenciária. Embora, na minha visão e na do banco também, ainda seja uma ação mais voltada ao crescimento. Então aqui, ó, puxei essa seta para vocês que mostra a diferença entre a margem esperada e realizada em cada resultado e o retorno da ação logo depois da publicação do resultado. Então no terceiro TRI de 2024, a margem realizada veio 0,2 ponto percentual abaixo do esperado e as ações caíram 5%. Já no quarto TRI do ano passado, veio 0,6 ponto percentual abaixo do esperado e as ações caíram 8,7% e o pior desempenho aqui das ações foi referente ao primeiro TRI desse ano, que veio com um resultado de margem abaixo 0,5 pontos percentuais do esperado, o que causou uma queda nas ações de mais de 11%. Então, na visão do BTG aqui, todo o problema está muito focado nas margens da empresa. Então, eles já falam aqui, ó,
em nossa visão, as margens atuais da WEG são estruturalmente melhores que no período pré-pandemia, por dois principais motivos. Margens significativamente mais altas fora do Brasil, então volta aquela preocupação com os Estados Unidos, já que a margem lá é maior, e também um mix de produto mais favorável nos últimos anos. E com isso, o banco acredita que as margens mais elevadas no exterior vieram para ficar, e isso é especialmente verdadeiro na América do Norte, onde a WEG está continuando seus esforços de verticalização, ou seja, de atender ali todas as partes do seu processo produtivo. Em relação ao mix de produtos, eles já falam aqui que consideram a força do negócio de transmissão e distribuição. Então, para quem não sabe, nos últimos anos, a WEG tem expandido a sua atuação muito voltada ali para a energia renovável, principalmente na energia solar. Então, eles estão dominando esse segmento aqui no Brasil, também lá fora. Isso tem contribuído para o crescimento e resiliência da empresa. E aqui eles já falam sobre outro ponto muito importante. Com o aumento da exposição da companhia ao mercado dos Estados Unidos, a perspectiva de crescimento passou a depender de forma mais significativa do desempenho econômico norte-americano nos últimos anos. Ou seja, agora que tem muita incerteza no radar devido ao pacote de tarifas lá do Donald Trump, tudo isso aqui está em xeque, o que também está contribuindo para a queda das ações da WEG. E por fim, o banco fala: eles estimam que a WEG deve apresentar um crescimento de 10 a 13% em 2025, um crescimento de 2 dígitos, o que eles consideram insuficiente para justificar uma reprecificação nesse momento. E eles já falam aqui, quando a companhia recuperar o seu nível de crescimento de 14 a 15%, será mais fácil acreditar que as ações voltem a subir. Bom, pessoal, então, resumindo aqui, segundo o BTG Pactual, o grande problema hoje em relação à WEG é a incerteza em relação ao crescimento lá dos Estados Unidos, dos norte-americanos, e a expectativa de crescimento da empresa está um pouco abaixo do que ela apresentou nos últimos anos. E tudo isso tem contribuído para a queda nas ações da empresa. E agora eu vou falar o que eu acho sobre as ações da WEG. Bom, pessoal, eu só posso fazer recomendações para os nossos clientes da consultoria. Então, se você aí quer um atendimento personalizado e levar sua carteira para outro patamar, se inscreva aqui no link da descrição, agende uma conversa com um dos nossos consultores da Deny Capital e você não vai se arrepender. Mas, novamente reforçando, não é nenhuma recomendação, mas na minha visão, eu acredito muito na WEG como empresa, nas ações da WEG também, por ela ser uma empresa que tem boa parte da sua receita exposta ao exterior, ou seja, ao dólar, é também uma empresa defensiva. Que a gente sabe que no Brasil, vira e mexe, a gente tem uma desvalorização expressiva do real frente ao dólar, só olhar para o que aconteceu no ano passado, e uma empresa como a WEG acaba protegendo parte do nosso patrimônio. Então, resumindo aqui para vocês, a operação da WEG, os resultados da WEG são excelentes, é uma empresa que vai continuar crescendo, mas que está com muitas incertezas no radar agora. E é isso que está batendo nas ações da empresa. Mas como vocês já sabem, a WEG, na minha opinião, é uma das melhores empresas que a gente tem na B3 hoje. E para quem está investindo para o longo prazo, tem anos aí para colher os frutos de investimentos, eu acredito que vale a pena sim montar a posição nas ações da WEG, mas para vocês saberem o quanto que faz sentido, a que preço, aí só na consultoria. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, lembrando que não é nenhuma recomendação e até a próxima.